Deus vai voltar, mas isso é coisa para o meu bisneto, meu tataraneto, não é para hoje, não. Meus irmãos, não é assim, não. Eu queria terminar só lendo o versículo 34. Pena que eu esqueci de pedir para projetar, mas não tem problema. Jesus está pregando o sermão profético e tal, ele fala sobre a parábola da figueira, etc., e ele fala sobre vários sinais, diz que passa o céu e a terra, a palavra dele não passa, e aí no versículo 34 ele diz o seguinte para o meu coração e o seu coração: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, misericórdia, Jesus me libertou, isso não diz para mim. Ok. As consequências da embriaguez, não, eu fui liberto do álcool, eu não sou um alcoólatra. E das preocupações deste mundo. Veja, gente, isso é muito sério. Jesus coloca orgia, embriaguez e preocupações do mundo no mesmo patamar. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Veja, meus irmãos, que são preocupações dessa vida? Coisas legítimas. Levar o menino na escola, pagar a conta, ver o plano de saúde, revalidar a carteira de motorista, trocar de carro, comprar um celular novo, coisas legítimas, sem nenhum problema. Mas Jesus fala, muito cuidado, para que nem as consequências da orgia, nem da embriaguez e das preocupações do dia a dia sobrecarreguem os vossos corações e aquele dia pegue vocês de surpresa. Meus irmãos, Jesus está voltando. E nós não podemos olhar para o mundo sem entender que esse é um tremendo de um sinal. E aí, meus irmãos, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, ergam vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Jesus está voltando. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcelo, Alberto. Maravilha. Louvado seja Deus. Que bom, né? Que bom a gente ouvir essas palavras, sermos alertados, e a gente, com certeza, já está processando aqui o Espírito Santo na nossa vida, aquelas ações, aqueles posicionamentos que a gente individualmente como pessoa, né? A gente como discípulo de Jesus já precisa rever em nós mesmos, né? Que bom, que bom. Esse tempo está sendo precioso demais. Nós vamos agora para próxima etapa, onde nós vamos ouvir alguns irmãos nossos, tá? Aquilo que eles têm para contribuir nos movimentos que eles lideram, nas igrejas que eles lideram, aquilo que eles têm contribuído para o reino, né? E aquilo que eles têm aprendido, e a gente também pode aprender junto com eles aqui, nessa explanação, nisso que eles vão expor para nós agora. Então, nós vamos ouvir o pastor Aloísio Silva, o Gedimar, o Marcos Madaleno e o Roberto Silvado. Então, os quatro vão falar a partir de agora, cada um vai ter 10 minutos, tá bom? Então, se você ainda não se posicionou aí com papel, caneta, bloco de notas, né, se posicione, faça suas anotações, veja aquilo que Deus vai fazer saltar os seus olhos aí, para que depois a gente vá para a sala de conversação de novo, e a gente faça o processamento junto lá nas salas de conversação. Tá? Quem vai começar é o pastor Aloísio, pastor fundador, né, presidente da Igreja Videira, líder do movimento Vinha, Videira e Ministérios Associados, e tem abençoado o nosso Brasil todo, não só o Brasil, mas fora, através da vida e do ministério dele. Pastor Aloísio, seja bem-vindo, está contigo a palavra. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um, que nesse tempo de pandemia e pestilência, você e sua casa sejam guardados pelo sangue do Cordeiro, amém? Eu espero que todos estejam me ouvindo. Está tendo algum problema de comunicação? Está normal? Está ótimo. Ok, deixa eu continuar então. Eu quero agradecer a oportunidade de expor, falar um pouquinho da nossa experiência, como já foi apresentado. Sou o pastor Aloísio,
Eu sou pastor em Goiânia, sou pastor há 32 anos, dedicação exclusiva, sou pastor da Igreja Videira, mas sou presidente da Vinha. Vinha é uma associação de igrejas, nós somos 1.200 igrejas associadas. Nós somos igrejas em célula, nós trabalhamos com a célula. Para nós, a célula não é um departamento, nem uma simples estratégia. A célula é a vida da igreja acontecendo. E o discipulado, como princípio também, para nós é muito importante. E hoje eu já ouvi vários irmãos compartilhando, e eu fiquei pensando o que eu posso dizer para acrescentar ou para enriquecer tudo que já foi dito. Então, eu fiquei pensando em alguns pontos que traduzem a nossa prática de discipulado. Nós somos uma rede de relacionamento. Toda igreja local, ela funciona como uma rede de relacionamento. Então, essa rede funciona da seguinte maneira. Primeiro princípio para nós fundamental, o discipulado é a Cristo e não ao discipulador. Então, toda a expectativa do discípulo está em Cristo e não na pessoa, no homem, naquele que está discipulando. Infelizmente, o que nós vimos já acontecendo no passado é que as pessoas começam a acreditar que é um homem que vai transformar a vida dela, que se elas tivessem a oportunidade de andar com o pastor fulano, elas seriam outra pessoa. Então, elas colocam expectativa nos homens, em vez de colocar expectativa em Cristo. Então, isso para nós é extremamente importante. Nós ensinamos, enfatizamos, falamos disso a todo momento. O discipulado não pode ser uma relação de dependência e não pode passar a ideia de que é o discipulado que nos transforma. Homem nenhum tem poder de transformar o outro. Na verdade, o homem não tem poder nem de transformar a si mesmo. Se o discipulado tivesse poder de transformar alguém, não precisava de Jesus ter vindo. Bastava ele nos ter dado um sistema de discipulado, não é verdade? Então, o discipulado não tem esse poder que alguns presumem e, às vezes, isso se torna um fardo, tanto para o discipulador quanto para o discípulo. E também fonte dessas chamadas decepções. Muitas dessas pessoas que dizem ter sido feridos e desapontados na igreja é porque foram dadas a elas expectativas irreais, de que um homem com uma estratégia, com uma técnica, tinha o poder de mudar a vida dela. Isso é carne, isso é obra humana, religião humana. O Senhor não aceita isso. O segundo princípio que nos rege é que toda relação de autoridade é também uma relação de discipulado. Então, nós temos na nossa igreja, a nossa estrutura é muito simples, nós temos o pastor da igreja local. Quando a igreja local é maior, ela possui redes de células. Então, nós temos redes de jovens, redes de adultos, de adolescentes, e para cuidar de cada uma dessas redes, tem um pastor, que a gente chama de pastor de rede, mas em outras denominações poderia ser o pastor auxiliar. Esse pastor auxiliar, ele cuida, em média, de 40 a 50 células. Para ajudá-lo nisso, ele tem uma equipe, nós chamamos essa equipe, inclusive, de discipuladores, mas eles são como supervisores, cada um deles cuida, em média, de 5 células. Então, esses discipuladores, então, cuidam de líderes de célula. Então, é uma estrutura bem simples. É o pastor, abaixo dele tem o pastor de rede, depois abaixo tem os supervisores, que são os discipuladores, e depois o líder de célula, que cuida da célula, que é o grupo pequeno, que é a nossa base de toda a nossa estrutura. Então, todas essas relações de autoridade, elas são também relações de discipulado. Elas são também relações de discipulado. Por quê? Porque na nossa estrutura nós não temos a ideia de que o auxiliar, ele é um cargo, entende? O auxiliar é um discípulo, ele está aprendendo para fazer o que o discipulador faz, entende? Então isso é muito importante. Então, isso deve ser aplicado em todas as áreas da igreja. O baterista tem que ter um outro baterista que ele discipula, não é? E que vai aprender para se tornar um baterista como ele. Eu estou citando um exemplo assim, aleatório na minha mente, mas isso funciona em todas as áreas. Então, um pastor que tem um discípulo, o alvo desse pastor é discipular aquele irmão para se tornar um pastor como ele é. Né? Então, o alvo é levar o discípulo, o liderado, a fazer o que o discipulador faz. Entendeu? Então, por causa disso, um terceiro princípio é que o foco no nosso discipulado não é no ser, mas é no fazer.
É óbvio que numa relação de discipulado, né, ela chega a ser também até uma relação de paternidade espiritual. Obviamente, a gente vai corrigir, exortar, tratar todo o comportamento que está contradizendo o ensino da palavra de Deus. Mas o foco do relacionamento não é que o discipulador fique todo o tempo preocupado em mudar o comportamento do discípulo, mas o foco é ensinar o discípulo, dar a ele as ferramentas para que aquele discípulo possa fazer o mesmo que o discipulador faz. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Então, um pastor, né, que tem um discípulo, o alvo desse discipulado deve ser transformar aquele discípulo num pastor como ele. E, nesse sentido, ele vai ensinar, então, o discípulo a fazer o que ele faz. Então, se ele aconselha, vai ensinar a aconselhar. Se ele dirige o culto, vai ensinar a dirigir o culto. Se ele prega, ele vai ensinar a pregar. Se ele expulsa demônio, vai ensinar a expulsar demônio. Não importa o que o pastor faça, esse fazer tem que ser reproduzido na vida daquele discípulo que está andando com ele. Obviamente, quem anda com o pastor é porque deseja ser pastor também. Um quarto ponto é que o alvo do discipulado tem que ser a multiplicação do ministério. O que acontece muitas vezes é que não existe um foco, uma direção, um alvo nos relacionamentos de discipulado. Por isso, na nossa igreja, nós temos discipulados em todas as fases. Então, o novo convertido que chega na vida da igreja, ele é discipulado, não é? Depois, ele cresce um pouco mais, ele vai se tornar um líder, ele vai ser discipulado a se tornar um líder. Então, todo discipulado visa um objetivo. No caso do novo convertido, ele vai passar por um processo que não é longo, mais ou menos 3 meses, é um discipulado inicial para ele poder se batizar. Então, tem um começo e tem um fim. Não é um relacionamento indefinido. Uma coisa muito ruim é quando há um relacionamento de discipulado e parece que é um curso que você nunca se forma, nunca termina. Quer dizer, o curso mais difícil que existe na universidade, ele vai chegar o dia da graduação, a pessoa vai se formar. Mas em muitas igrejas, o relacionamento de discipulado, ele não tem esse objetivo, ele nunca termina. Né? A pessoa nunca sente que está pronta para algo. Então, cada fase do discipulado deveria ter uma conclusão efetiva em que a pessoa recebesse um selo dizendo, olha, você está pronto para isso. Você agora está qualificado para realizar essa tarefa ou desempenhar essa função na vida da igreja. Então, o relacionamento discipulado deveria ser colocado com clareza desde o princípio, para que tanto discipulador como discípulo saibam, vai ter um começo, nós vamos desenvolver dessa maneira e vai durar tanto tempo, né? Vai ter tal duração. Mas alguém pode questionar, mas e um discipulado, por exemplo, que é para ajudar um casal, né? Então, um casal mais velho vai ensinar um casal mais novo como ter uma vida conjugal. Isso não teria um fim também? Então, eu acredito que todas as áreas da nossa vida, não importa qual seja, ela precisa chegar a um ponto em que a pessoa possa dizer, fui qualificado, terminei um processo, concluí. Então, esse entendimento de conclusão é muito importante para nós. Isso aqui é o apito avisando que meu tempo está acabando, só para eu não me esquecer. Então, encerrando com você, nós temos 2 coisas que nós falamos também. Nós optamos pelo discipulado em grupo. Por que optamos pelo discipulado em grupo? Várias razões. Eu entendo que o discipulado 1 a 1, conheço o pastor Ele, muito meu irmão, meu amigo, respeito demais, e acho que funciona também, mas nós escolhemos o discipulado em grupo porque tem mais dinâmica. O discipulado 1 a 1, quando os 2 envolvidos, né, eles não têm aquele carisma, aquela capacidade de conversar, de se abrir, pode se tornar uma coisa enfadonha e, às vezes, é só cumprir um roteiro ali, semanal, pode se tornar muito cansativo. Acho também o discipulado 1 a 1, ele falta o feedback de uma terceira pessoa, às vezes, no relacionamento. E em grupo, a coisa é muito mais dinâmica, porque aí nós não aprendemos só com o discipulador, a gente aprende também com o irmão que está do lado, né? Porque nós entendemos que todo crente, ele precisa de 3 tipos de relacionamento na vida dele, não é? Ele precisa de ter um Paulo na vida dele. Paulo é o discipulador, é alguém que tem autoridade, que pode falar naquele ministério, naquela área da vida dele. Ele precisa de um Barnabé, que é alguém que anda junto com ele, é o companheiro, é aquele igual. Ele precisa de um Timóteo, que é um discípulo, alguém com quem ele possa também exercitar o que ele tem aprendido. E nós entendemos, então, que
toda a estrutura flui a partir daí. Mas, finalizando esse tempo com vocês, algo que o Senhor nos tem ensinado muito nos últimos 10 anos e que tem sido uma ênfase para nós, é que a mensagem é tudo. A mensagem é a coisa mais importante. Né? Fiquei feliz, o irmão que acabou de compartilhar a necessidade, por exemplo, de falar da volta de Jesus. Então, às vezes, nós nos envolvemos falando de tantas coisas e nos esquecemos que tem uma mensagem, nós somos encarregados de uma mensagem. E no final das contas, o alvo do discipulado é encontrar pessoas idôneas que recebam essa mensagem e que vão retransmiti-la. Nós estamos aqui sustentando um testemunho, guardando essa mensagem, né, preservando ela de todo tipo de engano e de todo tipo de impureza, para que uma nova geração pegue e leve adiante. Então, para nós, o Evangelho da graça, a mensagem é o centro de tudo. Tudo na igreja gira em torno da mensagem. Quando não há uma clareza completa dela, o encargo genuíno por ela, as outras coisas tornam-se, às vezes, um fim em si mesmo. O discipulado não é um fim em si mesmo. Ele é uma ferramenta para algo maior. E esse algo maior é sustentar o testemunho do Evangelho nessa geração por meio da edificação de uma igreja prevalecente. Amém? Então, basicamente, são esses os princípios que a gente tem aplicado. O Senhor nos tem abençoado, temos crescido, temos avançado. Nossas igrejas têm avançado muito nas cidades onde estão. E só para finalizar, o que acontece, se você entrar no discipulado, eu vou dizer isso para aqueles que estão participando desse evento, que porventura ainda estão analisando esse processo. Se você entrar no discipulado, entenda o seguinte, no final das contas, você vai ter que abrir igreja. Porque você vai ensinar pessoas a fazer o que você faz. Mas se você não der para ela a oportunidade de fazer o que você mesmo ensinou para ela, tudo terá se perdido. Então, nós, no final das contas, a célula não é o alvo final, nem o discipulado é o alvo final é a expansão, é a plantação de igreja. Então, eu quero louvar a Deus, nós somos um ministério e nosso foco é sempre a expansão. Hoje nós estamos em 30 países, estamos abrindo igreja. Nós temos em Goiânia um seminário, nós trazemos alunos de fora. Hoje nós temos 15 países aqui representados. Nós estamos discipulando, treinando, porque entendemos que é assim. Você ensina a pessoa a usar uma ferramenta, você tem que dar espaço depois para ela usar essa ferramenta. Senão você vai criar uma tensão dentro da sua estrutura, você vai criar uma pressão dentro da sua igreja, que pode até resultar em divisão ou algo assim. Então é preciso, desde o começo, ter essa clareza. Não é simplesmente levar alguém a ser maduro, é alguém que vai desempenhar o ministério que você também desempenha. Amém? Que Deus possa abençoar a todos, seu coração seja inspirado nesses dias para servir a Deus com alegria. Obrigado, pastor. Que maravilha. Obrigado. Essa é a igreja prevalecente, que avança, né? Que maravilha. Obrigado, pastor Aloísio.